Glória a Deus, glória a Jesus. Eu sou da igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor. Aleluia. Eu quero contar aqui um sonho que eu tive agora, hoje, né? Dia 1º de abril de 2025. Neste momento que acabei de acordar, são 3h43 da manhã, por volta de não sei quanto tempo antes, eu tive um sonho. E eu tive um sonho e eu me via, né? Eu estava com minha família num lugar e eu estava indo para este lugar, para essa estrada, e eu via muitas dificuldades e eu cheguei num determinado lugar, eu vi um homem bem simples, bem humilde, fazendo oração. E eu vi que ele estava cheio do poder de Deus. E eu vi que ele estava cheio de unção. E eu falei, até em princípio eu não queria pegar a oração, né? Falei, é uma pessoa, um vaso tão simples. E eu não queria pegar ali a oração daquele homem. Mas quando eu vi que Deus estava usando ele, que era Deus que estava usando, eu falei, eu vou lá pegar a oração. Aí eu cheguei neste homem, e este homem, ele orou por mim e ele falou assim, hoje, eis que o Senhor te diz que hoje tu vais ser arrebatado. O Senhor vai te mostrar algo hoje. E eu comecei a sentir um poder de Deus muito grande na minha vida. Poder de Deus muito forte, extraordinário. E nesse mesmo momento ali era um quintal de uma casa, era assim uma grama no quintal da casa. E ali mesmo eu caí, né? Digamos assim, desmaiei, né? E no caso o meu espírito saiu do meu corpo. E eu vi o meu espírito sair do meu corpo. E o meu espírito subia ao alto dos céus. Subia ao alto do céu. E eu me alegrei. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me mostrar coisas, né? O Senhor me arrebatou para mostrar coisas lindas, coisas maravilhosas, extraordinárias. Mas, no entanto, não foi assim não, meus irmãos. No entanto, o Senhor não queria me mostrar coisas extraordinárias no paraíso dele, não. Mas eu rapidamente dali, uma força muito grande, não vi como, eu vi que a minha alma desceu novamente, muito rapidamente, fração de segundos, e eu perfurei ali, meu espírito perfurou a terra, e ali eu desci às profundezas do inferno. Aleluia, louvado santo é o nome do Senhor. E antes de eu começar a contar aqui, irmãos, o Senhor com certeza vai fazer lembrar daquilo que é necessário. Eu fiquei com muito medo de não lembrar. Quando eu estava lá, meu espírito estava lá e eu não conseguia me lembrar. Eu fiquei com medo de não conseguir lembrar depois quando eu voltasse de contar tudo que eu vi lá. Mas eu vou procurar contar em nome de Jesus tudo que eu vi lá. E vou contar o que eu vi lá. Eu sei que tem coisas que talvez você não vai acreditar e que talvez você vai falar não tem lógica. Mas eu preciso contar aquilo que eu vi lá. Então, não sei, se tiver algo que você acha que não está de acordo, vai falar com Deus, vai perguntar para Deus. Mas eu vou falar aquilo que eu vi, que eu tive nesse sonho lá.
que eu tive lá nesse sonho. Então eu vou contar. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E, e eu desci lá na profundeza do inferno, não porque eu queria, mas porque eu fui levada para lá. E aí eu falei, e aí eu me desesperei quando eu cheguei lá no inferno. Eu vi que eu estava chegando no inferno, eu me desesperei. Só que para chegar realmente a ser condenado, tem um trajeto para passar, um caminho para passar. E, e ali eu lembro que eu cheguei no inferno e ali tinha muitas penas, muitas coisas para cumprir ali. E eu lembro que eu comecei a chorar porque tinha degraus para descer. Tipo assim, que fosse andares para descer. E tinha multidões, multidões, multidões de gente descendo para lá. Era como se fosse normal. É como se as pessoas não soubessem que estavam indo para o inferno para ser condenado. E era como se elas estivessem descendo, simplesmente caminhando. E elas não tinham noção de que elas estavam indo para o inferno, elas estavam a um passo de ser condenadas. Mas elas já tinham morrido também assim, elas já tinham partido aqui dessa terra e elas estavam descendo para o abismo. Elas estavam descendo para ser condenadas e elas não estavam se importando, elas não sabiam. Elas não tinham noção do que elas estavam para acontecer ali na vida delas. E eu vi ali como se fosse degraus para descer, andares, sabe? Uma escadaria bem longa para baixo, aqueles degraus. E multidões de gente descendo para lá de todos os tamanhos, idades, todas as cores, todas as etnias, né? Ali, multidões de gente descendo. E eu vi muita gente conhecida meu descendo para lá, aleluia. Eu vi muitos conhecidos meu descendo para lá, aleluia. E eu falava, meu Deus, mas eu conheço esse dali, eu conheço aquela lá, eu conheço aquele lá, eu conheço. E eu vi um pastor da Deus e Amor, aonde que eu congregava. E eu gosto muito dele, sabe, da família dele. E ele prega muito bem a palavra, tem muita ousadia, sabedoria, tem dons. É uma pessoa boa. Mas eu vi ele descendo para lá. E ele passou de largo assim por mim. Eu olhei, meu Deus, o irmão tá descendo para cá, pro inferno também. Eu não queria que ele descesse. Meu Deus, eu não achei que ele ia descer para cá. E ele tava assim com uma roupa social, mas porém ele tava, né, ele tava de chapéu. E ali ele sorriu para mim. Eu falei, meu Deus, o irmão tá descendo para cá por causa da vaidade, que ele ficou vaidoso. E, e é verdade, ele mudou muito, 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 muito mesmo. E ali eu vi muitas pessoas conhecidas minhas descendo ali pro abismo. E eu falei, meu Deus, olha quanta gente. E eu tinha noção de que eu não. De que era um arrebatamento. Eu tinha noção na minha cabeça de que aquilo tinha sido um arrebatamento, que o Senhor estava me mostrando essas coisas. E aí eu ficava com medo, meu Deus, mas o Senhor me lembra das coisas, que eu não venha me esquecer das coisas. Então, me lembra, Senhor. Não deixa eu me esquecer. Aleluia. E ali eu lembro que muita gente descia. E eu conversava com aquelas pessoas e falava com eles, mas meu Deus, você está indo também, você está indo. E eles, muitos sorriam, muitos parecia que não tinham noção do que estava para acontecer. E fui descendo e fui descendo. E aí já era mais difícil agora, numa certa etapa, porque tínhamos que passar por coisas. E ali já tinha os demônios já estavam
ali naquela, já nessa parte, já estavam operando ali. Os demônios, eu não via os demônios, mas eu sabia que eles estavam ali em forma de gente, já operando, maltratando as pessoas. E ali tinha já, eles já estavam separando para você vai para cá, você vai para lá, né? E ali as pessoas tinham que passar por aqueles lugares, tinha que ser selecionado ali. E eu via assim como se fosse um labirinto, e tinha um principal que nós estávamos indo, e ali tinha, dava acho que para cima do tornozelo, né? Dava assim tinha uma água suja, podre, uma água catinguenta, uma água podre assim, escura, bem escura, aquela água assim já preta, sabe? Não muito preta forte, mas assim um preta já assim tipo de barro podre. E aquela água ela corria o tempo todo pelo chão. E e ali eu lembro que já tinha aqueles portas que tinha, uns entravam para cá, outros entravam para lá. E era como se as pessoas não tivessem noção de onde elas estavam indo. E ali, louvado seja Deus, ali a gente indo naqueles lugares tinha muitas ciladas, tinha muitas armadilhas para as pessoas caíssem ali e já fosse parar lá para ser condenado, né, pelo fogo eterno. E, e eu lembro que eu me cuidava muito para mim não cair naquelas armadilhas e eu tentava escapar daquele lugar. E aí, de repente, eu falei, aí eu vi que as pessoas estavam sendo condenadas já e elas não estavam sabendo, né? Não estavam tendo aquela noção. E eu peguei e fiquei, né? Eu fiquei assim, começou a me agoniar, me afligir minha alma. E eu pensei, meu Deus, mas eu não queria ter vindo pra cá, eu não queria ter parado aqui no inferno, eu queria ter visto o céu, as coisas de Deus, não queria ter vindo pra cá. Senhor, eu não queria ter vindo para cá, mas elas estão sendo condenadas, elas estão indo cada vez mais para perto de ser condenada pelo fogo, elas vão ir para lá. Senhor, eu morri. Aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu morri. Meu Deus, eu morri também. Eu não quero, Senhor. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero ficar aqui, eu não quero descer para o fogo, eu não quero, Senhor. Me dá mais uma chance. Eu sei que eu tenho feito pouco, eu preciso fazer mais para o teu reino, eu preciso, Senhor, me consertar em coisinhas bem pequenas, mas eu preciso me consertar, eu preciso melhorar, Senhor. E falei, Senhor, em lágrimas, eu falei, Senhor, me dá mais uma chance, que venha ser só um sonho, que não venha ser realidade isso aqui, Senhor, que não venha, não quero ficar aqui, Senhor, eu não quero não, Senhor, me dá uma chance, Senhor. E quando eu chegar lá na terra, eu vou contar para todo mundo que o inferno é real e ele existe e está povoando de muita, muita, muita multidão de pessoas e as pessoas estão descendo e as pessoas estão perecendo e elas não sabem. Ah, meu Deus. E ali eu comecei em lágrimas clamar, porque eu via que elas estavam caindo nos laços, na cilada, e elas já estavam indo lá para o fogo. Aleluia. E ali eu temi, eu fiquei com muito medo de muito, muito medo de perecer, de ficar ali para sempre naquele lugar terrível, aquele lugar. E eu vi ali muitas ciladas preparadas já para elas ser lançadas aquelas pessoas no fogo. E eu comecei a falar, Senhor, mas por que que elas estão aqui? Olha, de todas as idades. Tem de todas as idades, tem crianças aqui, Senhor. Por que elas estão aqui, Senhor? Meu Deus. E ali tinha dois bebezinhos, dois menininhos gêmeos. E eles estavam só de fraldinha. E eles tinham um cordão, sabe esses cordão de amarrar chupeta? Era uma cordinha, tava no pescocinho deles. Era dois gêmeos. E eu não sei, eu vou falar o que eu vi.
E, e aqueles menininhos tinham, acho, eu não sei, talvez 1 ano, 8 meses. Eles não caminhavam, eles gatinhavam. E ali eles falavam. Eles falavam, eles tinham voz, eles falavam, eles sabiam falar, aquelas criancinhas, aqueles bebezinhos. E ali tinha um cordão no pescoço deles. E ali eu falei, mas por que que eles estão aqui? Eles são bebê, eles estão aqui por quê? Aí era como se alguém respondesse assim, não, é porque ele até falou o nome, mas eu esqueci agora do menininho. Porque aquele ali, ele se matou, ele e o irmãozinho dele. Ele conseguiu puxar essa cordinha dos bicos a ponto de se matar e matar o irmão dele. E por isso ele está aqui, ele vai ser julgado por isso. Olha, irmãos, talvez seja uma coisa que você possa pensar assim, é sem noção, mas eu preciso falar aquilo que eu vi e eu tenho que falar aquilo que eu vi, não, então não é comigo isso. Então, e ali tinha de vários tamanhos, de outras meninas, menino, assim, a criança, adolescente, e, e idosos e adultos, e, e assim tinha coisas que aparentemente aos nossos olhos eram coisas banais, insignificantes, mas ali eu via multidões de povos naquele lugar, já prestes a ser condenado ao fogo. E, e eles, por mínimas coisas ali, eles estavam sendo condenados. E então ali realmente a minha alma se afligiu, minha alma angustiou, porque eu temia, eu fiquei com medo de ficar lá naquele lugar. E eu falava para Deus, Deus, me dá mais uma chance, eu vou pregar, eu vou falar da tua palavra, eu vou falar com o Senhor, que o Senhor quer santidade, o Senhor requer santidade, o Senhor requer de nós esforço, pregar dentro e fora de tempo. O Senhor quer que nós fazemos o melhor, o máximo para o crescimento do reino dos céus, a salvação de alma, porque milhares e milhares e milhares de almas estão ali para povoar o inferno, e depois que está lá, na minha mente, eu tinha assim, não tem como eu voltar atrás agora. Agora eu tormento para sempre, é a vida inteira, a vida toda aqui, para sempre, não tem como voltar, não tem como. E as pessoas choravam, se arrependiam, clamavam, aquelas que percebiam que estavam sendo condenadas, elas se lamentavam, elas choravam, Senhor, eu não quero ficar aqui, me perdoa. E elas gritavam, Senhor, me perdoa, Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. E as pessoas gritavam e choravam, e aquilo me desesperou também. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar aqui, eu não quero ficar aqui, me dá mais uma chance, Senhor, e eu vou voltar, e eu vou contar tudo, eu vou falar tudo, Senhor, que o Senhor requer santidade, o Senhor requer de nós santidade nos mínimos detalhes. Ali, porque ali chegava multidões de todos os tamanhos e idades, e ali aquelas pessoas, elas estavam prestes a cair no fogo eterno, ser condenado para sempre. Já ali naquele momento já não tinha escape, não tinha como voltar atrás, as pessoas tinham noção que não tinha como voltar e elas se desesperavam. Elas lamentavam, elas choravam, elas oravam a Deus, Senhor, tira nós daqui, dá mais uma chance, mas não tinha mais chance, tudo se acabou. Ali seria o tormento para sempre. E eu também fiquei tão angustiada, tão aflita. Senhor, me dá mais uma chance e eu vou fazer diferente, eu vou me esforçar muito mais, Senhor. E ali, neste momento, meu espírito voltou, 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 e eu vi as nuvens, eu vi a terra, e eu vi a minha cama, aleluia. E eu levantei, glorificar a Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Então eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, você que tem deixado para fazer a vontade do Senhor no dia de amanhã e hoje,
não tem se esforçado, faça, reconcilie, faça uma aliança com o Senhor, volte para o Senhor. Você que tem achado que vai demorar o dia da sua morte, muitos foram pegos de surpresa e não deu para consertar. E talvez você fale, não, são mínimas coisas, mas pelas mínimas coisas a gente pode ser condenado para sempre. Então você fica percebido, fica vigilante, se esforça muito, 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 muito para cumprir o ID do Senhor. Ah, aleluia, porque quando eu estava lá eu lembrava de que eu precisava ter feito mais. Eu precisava ter feito mais, ter falado mais acerca do Senhor, acerca da palavra, da salvação. Então o Senhor nos dá essas experiências para que nós possamos também nos consertar diante dEle. Que o Senhor possa fazer uma grande obra nas nossas vidas a partir de hoje, que nossas vidas sejam diferentes, sejam despertadas na presença do Senhor, porque Ele está prestes para vir buscar uma igreja lavada e remida de boas obras. E quem não tiver percebido, quem não tiver na vigilância, quem não tiver percebido, quem não tiver na santificação não vai poder entrar lá no reino dos céus. Que nós possamos tirar tudo aquilo que não presta da nossa vida, que não agrada o Senhor. Que nós possamos estar na presença do Senhor. Que nós possamos verdadeiramente estar na presença do Senhor, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.